aula de hoje, nós vamos falar sobre derivadas e algumas propriedades. Então, ó, definição de derivada. Dizemos que uma função f de x é derivada em um ponto x0 se o limite da razão incremental ΔY sobre ΔX, quando meu ΔX tender a zero, existir e for único. Ou seja, a minha derivada, que a gente vai denotar por f', ele vai ser o limite de f de x menos f de x0 sobre x menos x0 quando o meu x tende a x0. Essa é a definição. Ou seja, a hora que nós voltamos lá na reta tangente, que nós encontramos lá o coeficiente angular da reta tangente, nada mais, nada menos, nós estamos calculando a derivada da função no ponto que desejamos. Então, para eu calcular a derivada, eu preciso calcular esse limite, que é o mesmo que nós calculamos quando vamos calcular o coeficiente angular da reta tangente. Ou seja, né, o meu m, que era o coeficiente angular da reta tangente, é igual a f' de x. Ah, mas eu quero no x0. Então, meu coeficiente angular no ponto x0, ele vai ser igual a f' no ponto x0. Ou seja, eu vou derivar minha função, depois eu vou calcular o valor numérico dela para x igual a x0. Nós temos duas formas de fazer, utilizando a propriedade, a definição, que é através do limite, sempre lembrando que eu vou ter um limite indeterminado, aí eu vou ter várias formas de calcular essa determinação. Algumas são mais simples, outras eu tenho que usar conjugado, eu preciso fazer fatoração, depende da função que eu tiver. Ou usar propriedades. As propriedades, elas se tornam mais fáceis, mais simples do que utilizar o limite. Porque existe algum limite que não é tão simples para a gente calcular, vai depender muito da função. Como nós já fizemos esse cálculo do coeficiente angular através do limite, quando nós aprendemos a calcular a equação da reta tangente, nesse momento nós vamos aprender agora a calcular a derivada pelas propriedades. E aqui a notação, que nós temos a notação de derivada. Então, eu tenho f' de x, eu tenho dx, dy sobre dx, ou seja, eu vou derivar y na variável x, ou o limite, tá? Ou essa forma de limite aqui. Então, eu tenho o limite de f de x mais o incremento, menos f de x, dividido pelo incremento, quando o meu incremento vai para zero, ou a minha derivada, que é f' de x, é limite de ΔY sobre ΔX, quando ΔX vai para zero. Então, aqui nós temos notações, aqui ele sai da definição. Mas existem algumas propriedades, então umas propriedades que se tornam mais simples para eu estar resolvendo. Então, quando a gente entra aqui em propriedades, nós temos se eu tiver a minha função polinomial, tá? Se f de x for polinomial, ou seja, eu tenho que f de x é igual a x elevado a n, a minha derivada, que eu vou chamar de f', vai ser n que multiplica x, n menos 1. Esse processo que eu fiz aqui, que eu coloquei, onde eu tenho n, que é meu expoente, que multiplica x elevado a n menos 1, é exatamente eu resolver esse limite aqui. Então, eu simplesmente faço a redução desse limite, porque é o meu limite indeterminado, e eu preciso dar um jeitinho de sumir com a minha indeterminação para conseguir resolver o limite. Então, eu usando essa propriedade aqui, eu facilito a minha vida na hora de eu estar calculando o meu limite. Ah, mas eu posso usar essa propriedade para calcular o coeficiente angular da reta tangente? Pode. Só que aí, como eu quero num determinado ponto,
eu preciso ir lá e calcular o valor numérico depois que eu encontrar a derivada. Aí eu tenho o valor numérico da função, ele vai ser o meu coeficiente angular. Então aqui, só para vocês lembrarem, eu posso fazer o limite, que ele é mais chatinho para fazer, porque ele dá um limite determinado, ou eu vou fazer a propriedade. Então, se eu tiver aqui função, né, vamos colocar aqui um exemplo, eu tenho minha f de x, que vai ser x ao quadrado, tá? A hora que eu derivar, que eu vou chamar de f' de x, eu vou fazer o quê? O meu 2, meu expoente vai passar multiplicando, vai ficar x elevado a 2 menos 1. 2 menos 1 vale 1, isso aqui é igual a 1. Então, a minha derivada vai ser quem? 2 vezes x. X elevado a 1, eu preciso colocar o expoente? Não, porque qualquer número elevado a 1 vai ser qualquer número. Então, a derivada vai ser 2 elevado a x. Se eu quiser fazer através do limite, é possível também, tá? Então, a minha derivada de x, quando eu vou calcular pelo limite, na hora que eu for calcular pelo limite, eu vou pegar o meu x mais ΔX e vou substituir por x, no lugar do x. Então, vai ficar x mais ΔX ao quadrado menos a f de x, que é x ao quadrado, sobre ΔX, onde meu ΔX tende a zero. Aqui eu vou ter que levar ao quadrado. Eu tenho um quadrado perfeito. Então, aqui ele vai ficar limite. Então, quadrado perfeito, lembrando que eu tenho o quadrado do primeiro, que vai ser x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, que é 2 vezes x, vezes o segundo, ΔX, mais ΔX ao quadrado, que é o quadrado do segundo, menos x ao quadrado, sobre ΔX, quando meu ΔX tende a zero. Bom, x ao quadrado menos x ao quadrado, ele é zero. Eu tenho ΔX aqui, eu posso colocar ΔX em evidência. Então, vai ficar limite, colocando ΔX em evidência, então eu vou ter um ΔX aqui. Vai sobrar, eu vou tirar o ΔX do primeiro termo, então vai ficar 2x, mais eu vou tirar um ΔX do segundo termo. Se eu tenho ΔX ao quadrado, vai me sobrar ΔX. A hora que eu fizer a multiplicação de volta, eu tenho que chegar exatamente em 2 vezes ΔX mais ΔX ao quadrado, quando ΔX tende a zero. ΔX dividido por ΔX é 1. Então, vai me sobrar que o meu limite de 2x mais ΔX, quando ΔX vai para zero, vou calcular direto. Aqui, como a minha variável é ΔX, o meu 2x ele é constante. Então, vai ficar 2x mais zero, logo, vai ser igual a 2x. O que eu fiz aqui? Eu usei direto usando a propriedade e fiz usando a definição, que é por limite. Eu cheguei em 2x usando a propriedade e cheguei em 2 vezes x usando o limite. Só que usando a propriedade, eu diminuo o meu trabalho e eu chego no resultado mais rápido do que trabalhando com o limite. Mas essa daqui, lembra que é uma função simplesinha, que é só x ao quadrado. Se eu tiver uma função mais extensa, se eu tiver uma raiz, por exemplo, eu vou ter que trabalhar para assumir que é minha indeterminação. No quanto, usando a propriedade, ele se torna mais rápido também. No exercício 2. Eu tenho lá f de x igual a x elevado a 5, por exemplo. Então, aqui, para resolver esse daqui, função, a gente vai fazer a derivada da função, que a minha função é x elevado a 5. Nesse caso, nós vamos usar a mesma propriedade do exercício anterior. Minha propriedade é, quando eu tenho x elevado a n, a derivada vai ser n que multiplica x
elevado a x menos 1. Então, a gente vai estar utilizando essa propriedade. Então, aqui eu tenho x elevado a 5, vai ficar 5 que multiplica x elevado a 5 menos 1. Ou seja, né, 5 que multiplica x elevado a 4. 5 menos 1 é 4. Propriedade 2. Se eu tenho lá, minha função f de x for igual a uma constante, tá? Um valor qualquer pertencente aos reais. Pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser fracionário, não importa o número que seja, ele vai ser uma constante. A minha derivada da função constante vai ser zero. Ou seja, toda constante que eu tiver onde eu não tenho variável, olha aqui, eu não tenho variável na minha função, ele é zero, tá? Então, se eu vou fazer agora aqui um exemplo. Eu tenho f de x igual a 5. 5 é uma constante, eu não tenho x, eu não tenho a variável, tá? Acompanhando o x. Então, a minha derivada, seguindo a propriedade, vai ser zero. Isso, se não tem x é igual a zero. Isso mesmo, Davi. Um exemplo 2. F de x igual a π que multiplica a raiz décima sobre 5. Aqui, ó, uma constante também. Se é uma constante, não importa qual ela seja. A hora que eu vou fazer achar a derivada, eu tenho zero aqui. Tá? Essa é a derivada da função. Vamos fazer o terceiro exemplo aqui da constante. 30. Não, mas aí ele não é constante. Pô, 2x e não é constante. Constante não pode ter variável. Então, f de x igual a 30, a hora que eu derivar, é uma constante, a derivada vai ser zero. Sempre isso vai acontecer. Não importa qual seja esse valor. Se ele for negativo, a mesma coisa, tá? Se eu tiver um valor negativo aqui, menos 10 é uma constante. A hora que eu for derivar a minha função, a derivada é 10. Fracionário nós já vimos. Também ele é 10, que é o exemplo 2. Então, não importa se ele é um número inteiro positivo, se ele é um número inteiro negativo, se ele é uma fração, seja ela positiva ou negativa, a derivada é zero. Sempre. Eu não posso ter a variável multiplicando essa constante. Aí ele é zero. Se eu tiver a função menos x elevado a 3 mais 2, por exemplo. A hora que eu vou derivar, eu tenho dois termos aqui. Eu posso juntar fazer duas funções, né? Separado, eu vou pensar no termo. Esse menos é como se eu tivesse o menos 1 aqui. Ele vai continuar aqui quietinho. Eu não vou mexer nele, ele vai continuar esse menos aqui. E eu vou pensar no x elevado a 3, que eu vou usar a propriedade da potência, que é x elevado a n, onde a derivada vai ser n que multiplica x elevado a n menos 1. Então, eu vou ter o x elevado a 3, eu vou ter 3 que multiplica x 3 menos 1, mais o 2 eu vou estar levando em consideração a propriedade da constante, onde que a derivada é zero. Então, 2 aqui é 0 mais 0. Então, vai ficar menos 3, que multiplica x, 3 menos 1, 2. Mais 0 eu não preciso colocar. Por quê? Porque eu somar alguma coisa a zero não vai alterar nada. Tá? Então, aqui, olha, a propriedade 3.
se eu tiver uma função, tá? Onde eu tenho uma constante que multiplica um polinômio qualquer, tá? A minha derivada da função vai ser quem? A constante que multiplica, tá? Eu vou chamar isso daqui de g de x, que multiplica a derivada de g de x. Ou seja, nesse caso aqui, a minha função ela vai ficar c, que multiplica n, que multiplica x elevado a n menos 1. Essa constante que está aqui, ela não vai ser zero, porque ela está multiplicando uma variável x. E aqui, como depois são duas constantes, eu posso multiplicar. Então, eu vou ter esse ponto aqui, ó. Na propriedade 4, eu terá x, f de x, igual a x, tá? Potência 1. E aí, eu tenho que a minha derivada de f de x vai ser 1. Por quê? Eu tenho x menos 1 aqui. Se eu usar a potência nesse daqui, para derivar, eu vou ter... Eu tenho 1 aqui em cima, escondidinho, ele vai estar 1 aqui. Vou multiplicar x, 1 menos 1. Aqui eu vou ter 0. Qualquer número elevado a 0 é 1, então eu vou ter 1 que multiplica 1, então vai ser igual a 1. Se eu tiver meu f de x igual 3 que multiplica x ao quadrado, eu tenho uma constante que multiplica a variável, ou seja, essa constante não vai ser zero na hora que eu derivar. Então, eu vou para a propriedade 3, que vai ser o quê? Eu vou ter o 3 aqui, ele vai multiplicar a derivada de x ao quadrado. X ao quadrado eu vou usar a potência para derivar. Então, aqui eu vou usar a potência. Então, o que eu vou fazer? Vai ficar 2, que multiplica x, elevado a 2 menos 1. 2 menos 1 é 1. Então, aqui eu vou ter 3 que multiplica 2, que multiplica x, elevado a 1. Eu não preciso escrever 1 aqui. 3 que multiplica 2, eu posso multiplicar? Pode. 3 vezes 2, 6x, que multiplica x. Então, aqui é a minha derivada, usando a propriedade 3. Vamos ver, exercício 2. Eu vou ter f de x igual, ou exemplo 2, né? F de x igual a 2, que multiplica x à quarta, mais x, tá? Menos 2/3. Aqui nós temos um polinômio um pouquinho maior. Então, o que a gente vai fazer? A primeira eu vou estar usando a propriedade 3 para derivar. Ou seja, eu vou ter 2 aqui que multiplica. A hora que eu derivar x elevado a 4, eu vou usar a potência. Então, vai ficar 4, vai descer o expoente aqui multiplicando, x, 4 menos 1. O segundo termo, que é só x, eu vou fazer a derivada, ele vai ser 1 direto, não precisa me preocupar, tá? Usando a propriedade 4. E menos 2/3 aqui é uma constante, então aqui ele é constante. Derivada da constante é 0. Nesse caso aqui, olha, eu posso multiplicar 2 vezes 4, que vai dar 8, que multiplica x elevado, 4 menos 1 é 3, então vai ficar 8 que multiplica x ao cubo, mais 1. Mais 0 eu não preciso, porque ele não vai interferir mais em nada. Então, a derivada vai ser 8x ao cubo mais 1. Então, vamos lá. Nesse daqui, para a gente achar a derivada, eu tenho 4, que ele vai ter uma constante, mas ele está multiplicando x ao cubo, então ele vai continuar multiplicando. A hora que eu derivo x ao cubo, vai ficar 3, porque eu vou estar descendo o meu potência. Então, multiplicar x, 3 menos 1. Menos 2. No segundo termo, ele permanece, porque ele é uma constante que vai multiplicar x
ou seja, variável, logo ele não é zero. A derivada de x, usando a propriedade que eu tenho um só, ou mesmo se eu usar a potência. Se eu usar a potência, eu vou ter aqui, olha, 1 que multiplica x, 1 menos 1, então aqui eu vou ter 0, mais 5, que é uma constante, eu vou usar a propriedade da constante, que vai ser 0. Então, o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho x ao quadrado, porque 3 menos 1 vai dar 2. Aqui eu tenho 0, 1 menos 1 é 0, então aqui eu vou ter 1, porque qualquer número elevado a 0 é 1. Então, a minha derivada vai ser quem? 4, que multiplica 3 elevado a x ao quadrado, menos 2, porque 2 vezes 1 é 2, mais o 0 eu não preciso somar. Eu posso multiplicar o 3 vezes 4, que ele vai me dar 12, x ao quadrado menos 2. Na segunda, a gente tem, olha, f', ou a derivada de x, vai ser quem? Lembrando que eu tenho menos meio que multiplica x à quarta. Então, eu vou deixar o menos meio quietinho. O x à quarta eu vou usar potência. Então, a hora que eu uso a potência, vai ficar 4, porque vai descer o expoente. X que multiplica 4 menos 1. Mais 5 aqui, como ele é uma constante que multiplica variável, que é x ao quadrado, ela vai ficar quietinha. E eu vou derivar x ao quadrado usando a potência. Então, vai cair, vou descer o expoente, que depois vai multiplicar x elevado a 2 menos 1. Mais 7 terços, porque ele é constante, que multiplica x. Eu vou deixar a constante quietinha e vou derivar x. Derivada de x é 1. E aí eu vou derivar menos π. Π é uma constante. Então, a derivada da constante é 0. Tá? E aqui eu já posso fazer o quê? Eu posso fazer as multiplicações se eu quiser. Então, eu tenho menos meio que multiplica 4. Vai ficar menos meio. Vamos fazer essa multiplicação direta já. Se eu tenho menos meio que multiplica 4, eu tenho menos 1 que multiplica 4, vai ficar 4 sobre 2. Que multiplica 3, né? Porque 4 menos 1 vai dar 3. Então, vai ficar x elevado a 3. Mais 2 vezes 5 é 10. Que multiplica x elevado a 1. Porque, olha, 2 menos 1 é 1. Mais 7 terços vezes 1, 7 terços. Ah, mas o zero aqui, se eu somar não vai mudar nada. O que eu posso fazer aqui ainda? Menos 4 dividido por 2 vai me dar menos 2. X elevado ao cubo mais 10x mais 7 terços. Aqui eu tenho a minha derivada. Então, nesse caso aqui, eu quero determinar a reta tangente ao gráfico da função f de x igual a menos x ao quadrado mais 2x no ponto x, 2 e f de 2. No caso aqui, eu preciso achar o x, preciso achar o y. Então, a reta tangente, a equação, eu tenho y menos y0, ou y1, que multiplica m, que é o coeficiente angular, aliás, igual ao coeficiente angular, que multiplica x menos x0. x0 eu tenho. O y, o coeficiente angular, eu não tenho. Então, para eu calcular o y, 0 é igual a f de 2. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a minha função e vou substituir por 2 para achar o valor numérico. Então, aqui vai ficar menos 3. X ao quadrado, meu x é 2, vai ficar 2 vezes 2 ao quadrado. Mais, eu tenho 2 que multiplica 2, porque o meu x vale 2. Então, aqui eu tenho 2 ao quadrado
é 4, então vai ficar 4 que multiplica o menos 3, mais 2 vezes 2, 4. Então, aqui eu tenho menos 3 que multiplica 4, eu tenho menos 12, mais 4, eu vou ter menos 8, certo? Então, o meu ponto P aqui, ele vai ser 2 menos 8. Agora, eu vou calcular o coeficiente angular. Mas eu falei para vocês no começo da aula que o meu m é igual a f' da função. Se eu quero m no ponto 2, eu preciso calcular f' para x igual a 2. Então, primeiro, o que eu preciso fazer? Calcular a derivada da função. Eu tenho duas formas de fazer. Pela definição, que é utilizar o limite, ou usando as propriedades. Então, no caso aqui, vamos calcular a derivada usando a propriedade. Então, o menos 3 ele vai ficar quietinho aqui. Eu tenho x ao quadrado. A hora que eu derivo x ao quadrado, eu vou descer o expoente, que é 2. Vai ficar x elevado a 2 menos 1, mais 2 vezes, o 2 vai ficar quietinho aqui. A hora que eu derivar x usando a propriedade, ele vai ser 1. Então, aqui eu tenho menos 3 vezes 2, vai ficar menos 6. X elevado a 2 menos 1, 1. Mais 2 vezes 1, 2. Ou seja, eu posso só escrever 2 menos 6x mais 2. Então, aqui é a derivada da função. Mas eu preciso calcular no ponto x igual a 2. Então, eu vou pegar essa função, que eu achei que é a derivada. Vou encontrar o valor numérico para x igual a 2. Então, vai ficar 6 que multiplica 2 mais 2. Menos 6 que multiplica 2, menos 12, mais 2. Então, vai ficar menos 10. Bom, agora eu tenho o coeficiente angular, que como ele é igual a f de 2, então o meu coeficiente angular aqui no x igual a 2 é menos 10. Eu tenho o ponto, o meu y, tenho o meu x, agora é só substituir na equaçãozinha da reta. Então, a reta tangente ao gráfico da função f de x, em x igual a 2, é y menos, o meu y é menos 8, igual coeficiente angular, que é menos 10, que multiplica x menos x0, que é 2. Então, eu vou ter y menos com menos vai dar mais 8, igual, aqui eu vou fazer a distributiva, vou multiplicar. Menos 10 que multiplica x, menos 10x. Menos 10 que multiplica menos 2, menos com menos vai dar mais. 2 vezes 10, 20. Então, meu y vai ser igual, eu vou jogar esse 2 para cá com o sinal contrário. Menos 10x mais o 20 menos 8. Logo, a minha reta tangente vai ser quem? Menos 10x mais 20 menos 8 é 12. Então, aqui eu tenho a equação da minha reta tangente. Nesse caso aqui, nesse exercício, a gente vai calcular a equação da reta tangente ao gráfico, f de x igual a x ao cubo, no ponto x menos 1 e f de x1, de menos 1. Então, no caso, nesse aqui, a gente precisa calcular também o y, que ele vai ser, ou seja, meu y0, que ele é o f de menos 1. E a gente precisa calcular o m de menos 1, ou seja, o coeficiente angular de menos 1, que é igual, derivada para x igual a menos 1. E lembrando que a equação da reta é y menos y0 igual ao coeficiente angular, que multiplica x menos x0. Então, essa aqui é a equação da reta tangente. Então, primeiro, vamos calcular o y0, que é a f de menos 1. Nesse caso aqui, eu tenho a minha f é x ao cubo. Então, vai ficar menos 1 ao cubo. Menos 1 ao cubo vai dar menos 1. Ok? Eu preciso calcular a f' de x.
para depois calcular o valor numérico. Então, eu tenho lá x ao cubo, eu vou descer o expoente 3, e vai ficar multiplicando x elevado a 3 menos 1. Eu vou subtrair 1 do expoente. Então, nesse caso aqui, vai ficar 3 que multiplica x ao quadrado. Calculando a f' da função, eu vou calcular o meu coeficiente angular para x igual a menos 1, que é igual a f' para x igual a menos 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir o x por menos 1. Então, eu tenho 3 que multiplica menos 1 ao quadrado. Lembrando que o x é menos 1 e o x está ao quadrado. Então, eu tenho que colocar o parênteses, porque o menos eu preciso levar ao quadrado também. Então, eu tenho 3 que multiplica menos 1 ao quadrado vai ser 1. 3 que multiplica 1 é 3. E aí, eu só vou lá depois substituir na equação da reta tangente. Então, a equação da reta tangente a função f de x igual a x ao cubo em x igual a menos 1 é. A gente só vai fazer agora a substituição. Então, eu tenho y menos 1 igual a 3, que é o coeficiente angular, que multiplica x, menos 1. Menos com menos vai ser mais, então eu tenho y mais 1, que eu tenho que multiplica, que é igual a 3, que multiplica, aqui eu tenho, olha, menos com menos vai ser mais, x mais 1. Então, vai ficar y, esse aqui 3 eu posso jogar para cá com sinal contrário, e aqui eu vou fazer a distributiva. Então, vai ficar 3 que multiplica x, 3x, 3 que multiplica 1, mais 3. A hora que eu passo esse menos 1, né? Venho para cá, mais vai ficar menos 1. Então, a minha reta tangente vai ser igual a 3x, 3 menos 1, mais 2. Que eu tenho a equação da minha reta tangente. Então, aqui, ó, o que acontece? Nesse caso aqui, nesse exercício, eu quero determinar a equação da reta tangente ao gráfico da função f de x igual a raiz de x no ponto p igual a 1 e 1. Então, eu tenho, olha, o meu x0 ele é 1, o meu y0 ele é 1. Então, nesse caso, o y0 já foi dado. Eu não preciso calcular o y0. Eu vou precisar calcular o m, que é o coeficiente angular, no x igual a 1, que ele é igual a f' para x igual a 1. E aí, a minha equação da reta tangente é y menos y0 igual a m, que é o coeficiente angular em 1, que multiplica x menos x0. O x0 eu tenho, o y0 eu tenho, então eu preciso calcular o f de 1. Para calcular o f de 1, eu vou calcular a derivada primeiro da função. Bom, a minha função, nesse caso aqui, a gente tem um detalhezinho. Minha f de x, ela é a raiz de x. O símbolo de raiz, eu não derivo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele numérico. Então, a raiz ele é meio. Quando eu levo o meu expoente numérico, eu vou fazer da mesma forma, vou usar potência para derivar. Então, a minha função aqui é derivada. Eu vou dar o tombo no meio, ou seja, eu vou descer a minha potência meio, que vai multiplicar x elevado a meio menos 1. Meio menos 1 é menos x elevado a menos meio. Bom, nesse caso aqui, como a minha potência é negativa, ele vai ficar para o denominador. Eu tenho meio que multiplica 1 sobre a variável, só que agora com a potência positiva. Quando ele está meio aqui, eu posso escrever ele na forma de raiz de novo, porque agora eu não vou derivar. Então, vai ficar 1 que multiplica 1 é 1, 2 que multiplica. No caso aqui, ó, eu posso escrever ele de novo como raiz de x. Então, 2 vezes raiz de x, 2 que multiplica a raiz de x.
Aqui é a minha derivada. O que eu preciso fazer? Achar ela no ponto 1. Então, a hora que eu vou calcular a derivada para x igual a 1, eu tenho 1 que multiplica 2 vezes raiz de 1. Raiz de 1 é 1. Então, vai ficar 1 que dividido por 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2. Então, o meu coeficiente angular é meio. Minha equação da reta tangente é, no caso aqui, lembrando que eu vou estar utilizando ali y menos y0, igual ao coeficiente para x igual a 1, x menos x0. Vou substituir aqui. Então, vai ficar y, o meu y0 é 1, então vai ficar y menos 1. Meu coeficiente angular é meio, que multiplica x menos 1, porque meu x0 é 1. Então, aqui eu vai ficar y menos 1 igual meio que multiplica x, meio x. Meio que multiplica menos 1, menos meio. Esse menos 1 eu posso jogar para o outro lado da igualdade com sinal positivo, ou seja, sinal oposto. Eu tenho meio que multiplica x, menos meio mais 1. Agora aqui eu vou somar. Para somar menos meio mais 1, eu vou estar utilizando mínimo múltiplo comum entre 1 e 2. Então, meu y vai ser quem? Meio x. Aqui eu vou ter menos, né? Ou eu posso fazer mais com menos 1, tanto faz, aí fica a critério de vocês. 2, 2 vezes 1. 2 vezes dividido por 2 dá 1, que multiplicar 1 dá 1. 2 vezes... Vamos fazer diferente, vamos colocar aqui mais, aqui menos 1, tá? Só para a gente não confundir o sinal, para vocês não confundirem o sinal. 2 dividido por 1 vai dar 2, vezes 1 vai dar 2. Então, aqui eu vou ter menos 1 mais 2, 1. Então, minha equação da reta tangente, eu tenho meio x mais, porque aqui ficou positivo, mais meio. Então, aqui eu tenho a equação da reta tangente. Então, para a gente fazer a derivada nesse caso, ele tem 4 termos, mas eu vou usar as propriedades. Mas em cada termo eu vou estar enxergando as propriedades que eu tenho. Eu tenho 1/5, ele é uma constante, então eu vou deixar ele quietinho aqui. E porque ele vai multiplicar a derivada de x à quarta. Quando eu derivo x à quarta, eu vou descer o expoente, que é 4, e vou subtrair 1 do expoente, vai ficar 4 menos 1. No segundo termo, o π é uma constante, então ele vai ficar quietinho. Vai multiplicar a derivada de x ao cubo. Então, x ao cubo vai descer o 3, que é o expoente, e vai ficar multiplicando por x elevado ao expoente menos 1. Então, 3 menos 1. Mais a derivada de x, que a gente já sabe que é 1, menos a derivada da constante, que a gente sabe que é 0. Então, o x ele não tem nenhum valor que multiplica ele, e a potência é 1. Então, a derivada é 1. Menos 10, ele não multiplica nenhuma constante. Aliás, é uma constante que não multiplica nenhuma variável. Ou seja, a derivada dele é 0. Eu posso colocar direto, eu não preciso me preocupar com nada. Tá? E aí, agora, o que eu vou fazer? Só acabar de arrumar ou de fazer essas multiplicações. Lembrando que a minha potência aqui, ó, 4 menos 1, ele é 3. E essa segunda potência, que é 3 menos 1, é 2. Então, olha que eu tenho aqui, olha, 1 vezes 4 vai ficar 4/5, x elevado à terceira, menos π vezes 3, eu posso deixar dessa forma, π menos 3, ou eu escrever 3π, porém, não está errado se eu deixar π vezes 3, tá? Que multiplica x ao quadrado mais 1. Essa é a minha derivada.
Então, não importa a minha constante se ela é inteira, se ela é positiva, se é negativa.